Repetir. A morte é um exagero. Leva demasiado. Deixa muito pouco. Olá, gente, tudo bom? Eu tô aqui pra falar pra vocês do livro A Desumanização, de Walter Hugo Mãe, publicado pela editora Kozak na IF aqui no Brasil. A história do livro acontece na Islândia e trata de duas irmãs gêmeas, a Sigridur e a Audora. Após a morte de uma das irmãs gêmeas, a Sigridur, que após a morte é conhecida como criança plantada, a Audora, que é a gêmea que fica, é conhecida como a criança menos morta, ou irmã menos morta no caso. Bom, o livro acontece a partir desse momento e em suas páginas mostra para nós como a família está tentando superar ou não a morte de uma das irmãs gêmeas. A Audora, que é a gêmea que ficou, se sente muito desolada e sozinha com a morte da irmã, pelo fato de que a Sigridur, ela que comandava, digamos assim, a Audora. Ela que tinha as ideias, ela que fazia brotar toda a imaginação que a Audora tinha. Digamos assim que a Sigridur era a irmã era a irmã líder, dava todo o suporte, a Sigridur dava todo o suporte para a Audora. A mãe tentava superar isso de uma maneira um pouco agressiva, machucando a si mesma e machucando também a Audora, querendo que a filha que restou tivesse morrido também junto com a outra filha. O pai, em contrapartida, ele tentava superar a morte escrevendo texto e ele gostava muito de escrever. A história ela segue no início sobre isso, a maneira como cada um tenta viver com a morte da irmã Sigridur. E depois de um acontecimento, a Audora ela se vê muito mais mulher, ela se vê muito mais cobrada e com uma responsabilidade muito maior. A partir dessa parte, a trama começa a ter um ritmo um pouco maior. Bom, o livro ele é extremamente bonito, a capa dele é muito linda, a diagramação é muito básica, não é separado por capítulo e sim tem umas palavras em caixa alta que separam um capítulo do outro. Não tem um título para cada capítulo ou escrito capítulo, mas é um livro muito, muito bonito esteticamente. E a história também é muito bonita, a maneira com que o autor escreve, diversos trechos do livro são muito bem escritos, assim, tem frases que você quer anotar na sua agenda, assim, para não esquecer nunca, trechos que você quer guardar para a vida, digamos assim, de coisas que ele escreve no livro. A maneira com que ele escreve é muito bonita. Algumas palavras eu admito que eu tive dificuldade para entender, mas procurei e compreendi melhor para facilitar e ajudar na leitura, para que não perdesse significado, né? Um menino que ele era odiado, digamos assim, pelas irmãs, ele acaba apoiando muito a Audora nessa fase de superação da morte da irmã. Mas, apesar desse apoio, a Audora ainda tem o mesmo desejo que a irmã, que era de fugir da Islândia. Eles têm uma visão da Islândia que é um país que foi esquecido por Deus. Ela acredita que o país foi esquecido por Deus e que, apesar de ela querer fugir de lá, ela também acha que não há nada, ela fala no livro que ela sente que não há nada além da Islândia, que ela não consegue sentir que o mundo dela é maior do que aquilo, daquele lugar que ela vive, né? E ao mesmo tempo que a fé também da garota é questionada durante o livro, porque ela se sente abandonada por Deus em alguns momentos da história. A história é muito triste, assim, às vezes eu lia um pouco e eu tentava dar uma relaxada da história para não acabar me sentindo tão mal, assim, com a maneira com que as coisas são, com que as coisas acontecem no livro. Mas eu imaginava que eu ia gostar do livro, eu comprei ele porque eu vi, se eu não me engano, numa maratona 24 horas da Tatiane Feltrin, depois eu acompanhei o vídeo dela, resenha, falando sobre o livro também, e isso me motivou a comprar o livro. Eu pensei que eu ia gostar. Pela resenha dela, eu acreditei que eu ia gostar. E eu realmente gostei bastante dele, foi uma leitura extremamente válida e é muito bacana. Eu pretendo, futuramente espero que outra editora publique os livros do Walter Hugo Mãe aqui no país, já que a Kozak na IF fechou, e que eu possa ler outras obras dele, porque ele escreve de uma maneira muito bacana, muito bonita e muito bem, assim, ele consegue te tocar realmente com a história que ele está passando. Eu recomendo para vocês lerem esse livro.
Ele não tem talvez não é uma leitura tão fácil assim, e apesar de ser curtinho, não é uma leitura muito rápida. Pra mim, pelo menos, não foi pelo quão denso era a história. Mas eu recomendo muito a leitura dele. Era isso, gente. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!